Bom, pessoal, enfim, chegamos aqui à nossa última questão, né? Que de longe é uma questão das mais bonitas aí para a gente brincar um pouquinho com tudo que aprendeu até agora sobre resistores, geradores e receptores. A questão fala o seguinte: a figura ao lado representa as curvas características de um gerador, um receptor e um resistor. Determine, no item A, as resistências elétricas do resistor, que ele chamou de R1, do gerador, que ele chamou de R2, e do receptor, que ele chamou de R3. Onde é que está o X da questão aqui? O X da questão está em você identificar aqui qual é o gráfico de cada um desses componentes elétricos. Ou seja, qual é o gráfico do gerador, qual é o do receptor e qual é o do resistor. E tudo isso tem que estar muito bem amarradinho na cabeça de vocês. Primeiro passo, né? Se o gráfico ele é uma reta decrescente, não tenho que ter dúvida, não tenho que ficar pensando. Esse gráfico é o do gerador. Aqui nós só temos uma reta decrescente, que é essa que está em rosa aqui. Ó. Então essa reta aqui, ela representa o gráfico do gerador. É sempre esse formato. No gráfico do gerador, nós temos algumas coisas aqui a considerar. Então o ponto dele cruza aqui o eixo vertical, representa a FEM, a força eletromotriz. E o ponto onde ele cruza aqui o eixo horizontal, representa a corrente de curto-circuito desse gerador. Então 20 amperes é a corrente de curto-circuito dele. Em relação ao resistor, que foi o primeiro que a gente estudou, esse também não deve gerar dúvida em vocês. O gráfico do resistor ele sempre será uma reta crescente, e essa reta vai sair sempre da origem, ou seja, vai sair do ponto zero no teu sistema cartesiano. Olhando aqui para o nosso desenho, o gráfico que faz tudo isso que eu falei é esse que está em verde aqui. Ó. Ele é uma reta crescente e ele sai da origem do teu sistema cartesiano. E para finalizar, claro, só sobrou ele, né? O gráfico do receptor será esse em azul. Mas quais são as características dele? Ele é também uma reta crescente, assim como o resistor, só que ele não inicia na origem, ele sempre vai iniciar em um ponto acima da origem. Nesse caso aqui ele está iniciando no 10 volts. E esse ponto que ele inicia aqui, ó, esse 10 volts, ele representa a FECEM, né? É a força contra-eletromotriz desse receptor. Então já fica aí a dica, vocês têm que memorizar quais são as características de cada gráfico para identificar esses gráficos nos desenhos. Então o gráfico do gerador sempre uma reta decrescente, gráfico do resistor é uma reta crescente que se inicia sempre na origem, e o gráfico do receptor também é uma reta crescente, porém ela não se inicia na origem, está aqui em azulzinho. Com tudo isso daí, eu reproduzi aí o desenho no material de vocês, está aqui, e anotei todos os pontos principais aqui que vocês podem destacar nesse desenho. Então, demarquei aqui qual é o gráfico do gerador, está aí para vocês, ó, gerador, reta decrescente. O gráfico do receptor, é esse aqui na sequência, sai do ponto 10 aqui em cima. O gráfico do resistor, saindo aqui da origem. Esses três gráficos eles se encontram nesse ponto aqui, ó, que é o ponto 10, 20. Ó. 10 no eixo horizontal e 20 no eixo vertical. E o que é que significa esse 10, o que é que significa esse 20? Esse 10 representa uma corrente elétrica. E logicamente que esse 20 vai representar uma tensão elétrica nesse ponto aqui. Então neste ponto, quando a corrente é de 10 amperes, a tensão aqui é de 20 volts ou vice-versa. Em relação ao gráfico do gerador, já tinha falado para vocês lá em cima, esse 40 aqui representa a força eletromotriz do gerador, é a FEM dele, e aqui embaixo esse 20 representa a corrente de curto-circuito desse gerador. Em relação ao gráfico do receptor, esse 10 aqui eu já tinha falado também, ele representa a força contra-eletromotriz desse receptor, é a FECEM dele. Com todos esses dados aqui perfeitamente anotados, fica fácil a gente descobrir a resistência de cada um desses gráficos. É só utilizar aqui esses valores que a gente acabou separando, principalmente esse ponto aqui. Esse é o ponto de interseção dos gráficos, nós vamos utilizá-lo bastante.
Então primeiro vamos calcular a resistência do resistor aqui, ó, de R1. Então para isso a gente vai aplicar a primeira lei de Ohm, é a lei que rege aí os resistores, né? U igual a R vezes I, uma risada intensa. Qual é a tensão nesse ponto aqui, ó? Para esse resistor aqui, ó? Ela vale 20 volts. Qual é a corrente aqui? É de 10 amperes. Então, olha, tensão de 20 volts aqui nesse ponto, ó, e corrente de 10 amperes nesse ponto aqui também. Substitui os dados, isola o R1, você já encontra aqui a resistência que é de 2 ohms. Fácil, fácil, já encontrou a primeira resistência. Vamos então para o gerador, que foi a que ele chamou de R2. Né? Vou pegar aquela sequenciazinha da questão, R1, R2 e R3. O R2 é o gerador. Está aqui o teu gerador. No gerador nós temos conhecidos esse ponto e temos aqui também a FEM e temos a corrente de curto-circuito. Então a gente pode calcular a resistência interna de duas maneiras. Ou utilizando a equação geral do gerador e aplicando esses valores aqui para tensão e corrente, esse valor aqui para FEM e vai sobrar só a resistência interna. Ou você pode utilizar a equaçãozinha da corrente de curto-circuito, que corrente de curto-circuito é a FEM dividida pela resistência interna. Então dá para fazer dos dois modos e foi esse que eu fiz no material de vocês. Então método 1 ou modo 1, apliquei a equação do gerador, U igual a E menos RI. U é a tensão de 20 volts nesse ponto aqui, que nós conhecemos. Força eletromotriz é de 40 volts, já vimos lá em cima. Corrente é de 10 amperes, naquele ponto lá, ó, 10 amperes. E vai sobrar só a resistência interna. Isola essa resistência interna, você vai encontrar 2 ohms para ela. Modo 2, usa a equaçãozinha da corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito é a FEM dividido pela resistência interna. Corrente de curto-circuito, a gente viu, vale 20 amperes, está aqui, ó. 20 amperes é a corrente de curto-circuito desse gerador. A FEM desse gerador é de 40 volts, a gente já viu também. E a resistência interna, a questão chamou de R2. Substitui todo mundo, faz as continhas, tá aí, 2 ohms é a resistência interna. Então calculamos aí de dois modos, né? A resistência do receptor. Então vamos pegar aqui o receptor e aí não tem para onde correr, vamos aplicar a equação do receptor. U igual a ε' menos R' vezes I. Então, aplicando aqui a equação do receptor, a tensão ali naquele ponto conhecido é de 20 volts. Aqui, ó, tensão neste ponto conhecido aqui, ó, é de 20 volts. A corrente é de 10 amperes e a força contra a eletromotriz é de 10 volts. Então, substitui todo mundo aqui. A resistência interna, a questão chamou de R3, isola o R3 e você vai encontrar 1 ohm de resistência. No item B, ele pede para a gente calcular, cadê o item B? Os rendimentos elétricos do gerador e do receptor quando estiverem operando sob corrente de 5 amperes. Para o vídeo não ficar longo, volto já com a explicação desse item.